Sabe aqueles jogos antigos que você nunca conseguiu finalizar? E esses novos que a gente finaliza em até um dia? Então é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Se você já é inscrito, capricha no like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora aí embaixo e me segue nas redes sociais e roda a vinheta! E fala galera, beleza? Eu sou o Rafael Cavalcante e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os jogos antigos e os jogos novos, os gamers Nutella e os gamers raiz. Então vamos começar pelos games. Vocês que são todos apaixonados por games devem conhecer os jogos mais antigos, jogos clássicos, os que são chamados hoje de jogos retrô. Todos eles existiam um nível de dificuldade alto, jogos que estimulavam as habilidades do jogador, que aguçavam todas as habilidades. Jogos tais esses como Crash, Mega Man, Super Mario, Donkey Kong, Tomb Raider, Metal Gear e dentre vários outros desses jogos perfeitos antigos que nós amamos. Jogos que sugaram horas, que sugaram dias e meses na frente de televisões para que nunca nós nem conseguíssemos finalizá-los. Por muitas vezes, diversos jogos eu joguei por anos e não consegui finalizar. Um deles é o Super Mario World no Super Nintendo. Esse é um dos jogos mais difíceis na minha opinião. Isso lógico se você não usar nenhum glitch, se você não fizer o caminho da estrela, simplesmente ir jogando fase por fase. Eu nunca consegui finalizar o Super Mario dessa forma, desse jeito. Mas eu sei que existem pessoas que já conseguiram finalizar, então se você é um delas, deixa o comentário aí embaixo pra gente saber que você conseguiu terminar o Super Mario World sem usar nenhum tipo de glitch, hack, qualquer coisa, nada. Deixa aí nos comentários. E se você finalizou o Super Mario, você ganha o selo de ouro dos gamers aqui do canal. Super Mario é um jogo que, igual a todos esses outros jogos que foram citados, ele é um jogo que não tem tutorial, não tem dublagens, nem traduções. Você simplesmente é jogado lá dentro do jogo e tem que começar a jogar, descobrir qual botão faz que ação dentro do jogo. Então esses jogos mais antigos exigiam um alto nível de dificuldade. O jogo que eu mais posso citar aqui e falar dele é o Mega Man X. É um jogo sensacional, ele é um jogo excelente, que ele não lhe dá um tutorialzinho do que é que você tem que fazer, os botões do que apertar, e é um jogo de alta dificuldade. Todos os mapas, os caminhos, os inimigos, qualquer coisinha faz você morrer. E ele não tinha saves nos memory cards que nós temos hoje, como salvar na memória interna do videogame. Nós não tínhamos isso na nossa época. Eu lembro que quando eu jogava, por acaso eu tenho até o meu ainda, que é essa belezinha aqui do Super Mario, com esse Super Nintendo, muito massa. Nós tínhamos que procurar cartuchos que fossem originais como esse aqui. Vou mostrar pra vocês o porquê. Dá uma dó de fazer isso, mas vamos fazer o que tem que ser feito. Cartuchos originais, eles possuíam uma bateria dessa na placa do cartucho, certo? O que permitia com que o cartucho salvasse, né, os saves de onde você parou nos mundos do Super Mario. Por isso que ele tinha sempre perguntando: continue without save, que era continuar sem salvar, ou continue e save, que era para você continuar o jogo e salvar graças a essa bateria. Os cartuchos que não eram originais não tinham essa bateria, por isso não tinha como realizar o save dos games. Então era muito importante conseguir um cartucho original naquela época. Acredito que os mais novos podem ter pessoas bem mais novas que chegaram a nem jogar no Play 2, no PlayStation 2, já começaram a jogar no 360, no PS3, no Xbox One e no PS4. Então não devem nem conhecer os memory cards. Então, para quem não conhece, esses são os memory cards dos PlayStations 1 e 2. E além de tudo isso, pelo fato de não ter as dublagens, muitos dos gamers de hoje sabem um nível avançado de inglês por conta dos games. Eles não tinham dublagem, eles não tinham traduções, então nós aprendemos a ler inglês na marra mesmo. Nós aprendemos a ler inglês dentro dos jogos, tendo que jogá-los para descobrir o que fazer aí. Ah, essa palavra significa isso e aquilo, e assim vai desenvolvendo. Então não tinha essas traduções, não tinham dublagens, nada. Era o inglês e a gente tinha que se virar para jogar. Até que apareceram os tutoriais, apareceram dublagens, apareceram traduções que podiam ser feitas e patchadas para dentro dos jogos. E isso facilitou demais a vida dos gamers mais novos, que é do que nós vamos falar agora. Os gamers mais antigos como nós, passamos por tudo aquilo que os games
nos proporcionavam aquela experiência difícil, aquela dificuldade, uma habilidade que nós precisávamos desenvolver a mais. Os gamers mais novos de hoje não têm essa certa dificuldade, porque os jogos de hoje, os jogos mais novos, apesar de terem gráficos muito superiores e excelentes, tem um enredo, muitas histórias boas, mas tem um grave defeito. Eu não estou dizendo que dublagens não são boas, nem traduções, elas são muito boas sim, e as dublagens ajudam bastante na hora de você fazer uma jogatina legal. Mas uma das coisas que se perdem com isso é o aprendizado de inglês, que nós gamers mais antigos tivemos, e outra coisa que se perdeu bastante foi a dificuldade nos games. A dificuldade caiu bastante. Existe até, dentro da programação de vários jogos, um sistema que você pode escolher lá. Vou escolher o jogo para jogar no médio. Beleza, vamos jogar aqui em médio, vai ser bem normal, uma dificuldade normal, tranquila. Mas se você começar a morrer demais, o jogo vai lá e diminui a dificuldade sozinho. Sem brincadeira nenhuma. Os jogos fazem isso. E se você está jogando bem demais, o jogo vai lá e aumenta um pouco a dificuldade. E isso é muito bom para os gamers mais antigos, que ficam conseguindo pegar mais dificuldades nos games quando escolheram um nível um pouco mais baixo. Mas para os jogadores mais novos, isso, além de facilitar, prejudica bastante o desenvolvimento das habilidades, porque a dificuldade dos jogos caíram bastante. Jogos que se tornaram tão fáceis que, infelizmente, eu preciso falar do Uncharted 1, que eu finalizei em um dia apenas. É um jogo muito bom, um enredo ótimo, uma história excelente, mas em um dia eu finalizei ele. Outro jogo que eu finalizei também em um dia foi o Metal Gear Rising: Revengeance. Esse eu finalizei, passei uma semana finalizando ele, todo dia eu finalizava uma vez, sem brincadeira. E também outro jogo excelente, uma mecânica muito boa, uma história, um enredo muito bons, foi o jogo Tomb Raider, que saiu para o Xbox 360, PS3, 4 e Xbox One, que ele foi um jogo muito bom, mas eu também finalizei ele em apenas um dia, e isso foram coisas que aconteceram agora recentemente. Gosto bastante dos jogos, eles têm um nível de dificuldade legal, uns puzzles muito bons, mas em compensação, o tempo de jogo, a dificuldade do jogo, ela também não ajuda muito, pelo fato de que a dificuldade caiu na questão de que inimigos, os jogos ficam muito fáceis, os jogos dão dicas quando você não acha, eles dão a dica, tipo, aperte o botão, como aqui no Uncharted que vocês podem ver, segura o botão pra cima, ele dá a dica dizendo que é exatamente o que você tem que fazer, e isso é muito ruim no meu ponto de vista. E o pior é que esses jogos que eu finalizei em um dia, eu joguei todos eles explorando para conseguir achar os tesouros, achar tudo mais, e ainda assim eu finalizei em apenas um dia. Vamos lá, eu não tô dizendo que esses jogos são ruins, de forma alguma. Se eu joguei é porque eu gostei bastante do jogo. Esses gamers mais novos podem ser sim chamados, infelizmente, de gamers Nutella. Mas também não é só por conta dos jogos, por conta dos próprios jogadores, os mais novos. A criançada de hoje não tem a garra de ficar morrendo, de ter que descobrir o que fazer dentro dos jogos como nós tínhamos antigamente. Posso até fazer um relato. Ultimamente, um primo meu veio jogar aqui e ele pediu para jogar um jogo muito bom. Ele tem um nível de dificuldade legal, mas ele é aparentemente fácil, e ele jogou no modo fácil, no Easy, que foi o Deus da Guerra 1. Ele não passou nem do primeiro chefe e ficou reclamando, pedindo ajuda, e pediu para trocar de jogo diversas vezes, porque no primeiro sinal de dificuldade, os gamers mais novos querem desistir da jogatina, querem desistir do jogo, porque o jogo não está sendo fácil para eles. E o pior de tudo, quando nós vamos mostrar os jogos antigos da nossa época, como o Crash, o Super Mario, o Donkey Kong, a Tomb Raider do PS1 e outros vários jogos, eles dizem que os jogos são ruins, que os jogos não prestam, que os gráficos isso, o jogo aquilo, não tem isso, sempre alguma coisa. E eu, pessoalmente, acredito que esses gamers mais novos, eles não vão conseguir jogar tais jogos como Final Fantasy, Chrono Trigger, Kingdom Hearts, que eu amo de paixão, This Year, que é um jogo excelente, e não podemos esquecer do nosso querido e amado Contra, que é um jogo sensacional, que é a nível de dificuldade absurdo.
E uma das coisas que eu acabei ficando um pouco triste ultimamente, eu fiquei bastante alegre pelo fato desse jogo estar voltando, que é o nosso querido, amado e aclamado Mega Man. O Mega Man X vai ser relançado, mas uma coisa que eu achei muito chata é porque vai ter um modo mais fácil, mas sobre isso, vocês podem clicar aqui no izinho e ver o vídeo desses caras que são sensacionais, que é do Pipocando Games, e lá eles explicam bem direitinho o que é que está acontecendo. E no geral é tudo isso que eu tenho para trazer para vocês hoje, que os jogos mais antigos eram mais difíceis, trabalhavam as habilidades e até ensinavam inglês para os jogadores. E os jogos mais novos, eles são muito bons, tais como The Last of Us, que são jogos incríveis, jogos como Tomb Raider, jogos como Deus da Guerra, jogos que são incríveis, mas que infelizmente existe um nível de dificuldade um pouco mais baixo e isso desmotiva os gamers mais novos. No mais, era isso que eu teria para trazer para todos vocês hoje e espero que tenham gostado do vídeo. Então não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o nosso canal, se inscreve no botãozinho vermelho aqui embaixo e não deixa de me seguir nas redes sociais para ficar sabendo sempre que vai sair um vídeo novo. Então é isso, galera, valeu, falou e fui!